O Iêmen era um dos meus sonhos. Conhecer o Iêmen por dentro, o pessoal que está tentando sobreviver a 10 anos de tudo que é jogado em cima deles. Não é uma alucinação. Vocês estão em Sana, no Iêmen. Olha a Sana aqui do lado. Não, essa é na verdade o palácio de um imã do século XVIII construído no alto de uma colina. Chama-se a Casa de Pedra. Vocês vão ver fotos no meu Telegram da Casa de Pedra. E aqui é o melhor café do mundo. Esse é um dos grandes produtores de café do Iêmen, Haras. Nós já visitamos 2 vezes e é o melhor café do mundo. Eles me fizeram degustações dos vários tipos de café, inclusive cafés que eu nem sabia que existiam. E é um negócio absolutamente extraordinário. Bom, eu não sei nem como começar e nem por que a gente está aqui. Vocês estão em uma piscina, em Sana, em silêncio, no Ramadã. Agora é no começo da tarde. Vocês não vão mais ouvir o canto do muezzin da prece já foi. E eu acabei de chegar de 36 horas absolutamente psicodélicas no noroeste do Iêmen. Bom, eu não sei nem como começar, porque eu teria que passar um dia inteiro, talvez lá dentro da piscina, né, mergulhado, contando para vocês todos os incidentes, acidentes e demências variadas da minha estada no Iêmen desde que eu cheguei. Eu cheguei na sexta-feira passada, às 2 horas da manhã, junto com um personagem extraordinário, o professor Ma Xiaoling, que é o condutor de um centro de estudos do Oriente Médio em Huangzhou. E ele é um muçulmano chinês, ele é um Hui. Ele é um muçulmano chinês, nascido na província de Ningxia, e hoje é um grande intelectual chinês dedicado ao Oriente Médio, fala árabe praticamente perfeito, os iemenitas ficaram embasbacados, e nós viemos no mesmo voo de Amman, o único lugar do planeta onde você pode pegar um voo para vir para o Iêmen, seja Sana, há voos para Aden também, é o aeroporto de Amman, na Jordânia. O nosso objetivo inicial, de todos nós que estamos aqui, é um pequeno grupo de estrangeiros, incluindo o professor Ma da China, incluindo um pesquisador da Malásia sensacional. Desculpe, continua a minha demência de tosse que vai e volta. A dupla dinâmica irlandesa que era do Parlamento Europeu, o Mike e a Claire. E nós somos, acho que entre 10 e 12. O neto do Nelson Mandela. Então, vários entre nós, amigos, a gente se conhece há algum tempo, novas amizades também. E nós fomos os estrangeiros que, na prática, quebraram o bloqueio contra o Iêmen dos últimos anos. E isso eles nos reconhecem diretamente. E isso é algo enorme em termos internacionais. É o primeiro grupo de estrangeiros que vem ao Iêmen para passar um certo tempo e tendo contato aos níveis mais altos. Nós encontramos, para vocês terem ideia, 4 dos 9 membros do Conselho Político, do Alto Conselho Político, que está imediatamente abaixo do grande líder e do presidente do Iêmen. Nós encontramos líderes da Ansarullah. Nós estávamos num dia aqui no hotel, esperando na divania, na sala de relaxamento, digamos, com almofadas, sentados no chão, tapete, tomando chá, etc. Quem entra na sala, de repente, sem aviso nenhum, e numa operação de segurança extremamente sensível? Yahya Saree, o porta-voz de Ansarullah, que é a face dos Houthis e do Iêmen no mundo inteiro. Ele faz um boletim diário
de tudo que está sendo organizado e como a Ansarallah desenvolve a sua estratégia militar. O professor Mami disse que Yahya Saree é um superstar na China. Yahya Saree é um superstar no mundo inteiro, especialmente populações jovens no planeta inteiro. Elas literalmente ligam a figura de Yahya Saree com a resistência. Então ele é a encarnação da resistência, muito mais do que iraquianos, iranianos ou mesmo libaneses. O Iêmen, tecnicamente, está sob ataque dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em guerra praticamente declarada por Trump contra Ansarallah, contra os Houthis, contra a maior parte da população do Iêmen, porque a maior parte da população do Iêmen apoia Ansarallah e os Houthis, a não ser um governo fantoche em Aden, no porto de Aden ao sul, que na verdade está num hotel 5 estrelas em Riad, na Arábia Saudita, e eventualmente tribos dispersas pelo deserto. A gente pode dizer que hoje praticamente há um Iêmen e outros 2 Iêmens paralelos. O verdadeiro Iêmen é o governo estabelecido aqui em Sana, com o líder supremo em Sada. Nós vamos chegar a Sada daqui a pouco, que é onde eu acabei de chegar. Parlamento, o pessoal do Supremo Conselho Político, que são extremamente bem preparados. Existe esse mini governo fantoche em Aden e os ecos que eu ouvi dos próprios iemenitas é que a população de Aden está extremamente triste. E, na verdade, porque é um governo não representativo, eles continuam seguindo a sua vida normalmente, mas não é o que eles querem, tanto para o presente quanto para o futuro. E aí tem os desertos a leste e a enorme região do Hadramut, que são historicamente comerciantes e navegadores também. Para vocês terem uma ideia, o Islã chegou à Índia e depois ao sudeste da Ásia pelo Iêmen, por comerciantes e navegadores iemenitas. Aqui, entre outras coisas, é a terra do café. O melhor café do planeta é daqui. Aqui o café foi praticamente inventado no Iêmen. Aqui já existia uma civilização extremamente adiantada há 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, tudo isso é perfeito do ponto de vista de o Iêmen contemporâneo atual ser definido pelo presidente dos Estados Unidos como bárbaros e que vão ser aniquilados. Palavras expressas de Donald Trump. Bom, eu vi uma parte disso de como vão ser aniquilados e não em ataques a objetivos militares em 2 ocasiões, desde o início dessa semana. No início dessa semana, a gente foi a um prédio residencial num bairro classe média mais ou menos a ponto de se estabelecer, não muito longe daqui, a uns 2,5 km daqui de onde a gente está. Foi um bombardeio direto do CENTCOM americano, que responde ao Pentágono, o Comando Central. Evidentemente, o blá 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 é de que havia um alvo militar, não tinha coisa nenhuma, era um prédio residencial que estava mais ou menos vazio, porque eles estão pensando em reformá-lo e fazer um upgrade. Então tinham poucas pessoas dentro, são civis que morreram, e civis que morreram em torno, com digamos, a expansão da explosão absoluta das bombas atingindo o edifício. Então, o CENTCOM bombardeia edifícios residenciais, dizendo que são alvos militares, e o CENTCOM bombardeia hospitais. E isso, bom, eu vi vários exemplos de absurdos de bombardeio do Iêmen, e o Iêmen está sob guerra total, praticamente, sob
bombardeio, sob sanções, sob bloqueio há exatamente 10 anos. Começou em março de 2015. Na época havia uma dita coalizão, a famosa coalizão dos voluntários, na época comandada pela Arábia Saudita. Os Emirados faziam parte também. E adivinha quem estava liderando por trás, que é uma das invenções da era Obama? Os Estados Unidos. E as bombas, os mísseis, etc., tudo americanos, evidentemente. Me mostraram vários desses resultados desses bombardeios em instalações civis, em viadutos, em pontes, na biblioteca, na Universidade de Saada, cujo 2 dos prédios da universidade foram bombardeados, inclusive um dos prédios eram habitações dos estudantes, foram bombardeados pela coalizão, ou seja, pelos sauditas basicamente, e o prédio principal da Universidade de Saada também foi bombardeado e foi reconstruído, agora está reconstruído. Bom, ou seja, o CENTCOM bombardeia, continua bombardeando o que a coalizão antes, o que os sauditas antes bombardeavam, e bombardeia hospitais. Nessa quarta-feira, em Saada, no meio da nossa odisseia épica de mais ou menos 36 horas, onde a gente foi literalmente enviado para Saada sem saber nada do que ia acontecer. Eles nos acordaram às 3 horas da manhã para dizer: agora vocês estão indo para Saada. Sem avisar nada, nós fomos com literalmente a roupa do corpo, sem mais nada. Daí o fato, obviamente a gente não tem internet nenhuma. Um dos posts que eu coloquei no meu Telegram justamente é: chegando lá, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma. Eu fui salvo para mandar uma mensagem para 2 podcasts que eu deveria fazer, porque um personagem extremamente cool no mercado emprestou para nós o password do modemzinho dele, 3G. E aí eu consegui pelo menos mandar 2 mensagens, foi isso. Mas ele não tinha internet, ele não tinha nada, não tinha carregador para os smartphones, nada. Antes de eu chegar a tudo isso, então, a gente começou a ver os resultados dos bombardeios aqui. Então, nas noites que a gente estava aqui, 2 noites seguidas, Sana foi bombardeada. Diversos alvos esporádicos. E em Saada, no começo da semana, enquanto a gente ainda estava aqui, um hospital de câncer, que seria um principal hospital moderno de todo o noroeste do Iêmen, com fundos, foram fundos complicadíssimos que eles conseguiram fazer a coleta para pagar a construção desse hospital. O hospital ainda estava em construção e seria absolutamente fundamental para uma população bastante pobre em toda a região, especialmente vítimas de câncer. Foi completamente bombardeado pelo CENTCOM. Segundo Trump, além das nossas expectativas mais delirantes. Sim, é uma expectativa extremamente delirante bombardear um hospital de câncer em construção numa zona extremamente pobre do Iêmen. Parabéns, vocês estão conseguindo. Vão ganhar essa guerra também, né? Ganhar a guerra. Então, depois de alguns dias... Para mim é uma experiência absolutamente extraordinária. Eu conheço o mundo árabe praticamente inteiro, mas eu nunca tinha vindo ao Iêmen. E o Iêmen estava na minha lista, e o Iêmen era um dos meus sonhos há décadas. Pelo processo de expansão do Islã, pelas civilizações antigas que depois se coadunaram com a chegada do Islã, com a sofisticação intelectual, arquitetônica e cultural dos iemenitas, com a graça natural deles, que convivendo com eles agora em massa, a graça natural, a retitude moral, o espírito, a força interior, mas é absolutamente contagioso. E eles são humildes, eles são graciosos, eles perguntam, eles pedem desculpas por todos os problemas, e houve uma série de problemas. Inclusive, por exemplo, não nos avisaram absolutamente nada dessa história em Saada. Por exemplo, o nosso amigo Mandela, teve um problema sério, porque ele tinha que se comunicar com a África do Sul e não conseguia. Bom, mas tudo isso desaparece quando a gente conversa com eles, os escuta e especialmente entende como funciona o governo,
como eles conseguem se livrar de um bloqueio absolutamente brutal. Por exemplo, eu consegui achar a maior parte dos produtos que você acha nos mini mercadinhos, infelizmente, bom, vem por terra pela Arábia Saudita. E, claro, do outro lado da fronteira, uma fronteira praticamente artificial, há evidentemente, primos, digamos, árabes que se falam. Mas eu encontrei, por exemplo, abacaxis da Tailândia enlatados, que vêm por navio, no porto de Hodeida. E é onde eu queria ir, de qualquer maneira, o lobby foi imenso, eles graciosamente falando, nós tentamos tudo, mas a inteligência nos diz que é extremamente arriscado, especialmente para vocês, nossos convidados. Eles tinham mais medo de nós sofrermos um bombardeio do que eles mesmos. E no final, ainda no momento que eu falo para vocês, não tem uma resposta definitiva, mas acho que não vai ser possível ir para o porto de Hodeida, que está sendo bombardeado pelos americanos praticamente todo dia. E aonde eu acabei de chegar, Saada, no noroeste, que a gente, para chegar lá foi uma viagem mais ou menos de 5 horas, a paisagem é absolutamente espetacular. Eu coloquei um pequeno vídeo no meu Telegram, On the Road, entre as montanhas e os wadis, os canyons e vales, antes de chegar a Saada. É perto da fronteira da Arábia Saudita, mais ou menos, um pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com a Arábia Saudita. E aí a gente está no Iêmen ultra profundo. Eu tive uma experiência absolutamente extraordinária que eu fiquei também. Eu fiquei, boa parte das 36 horas era o meu lobby. Eu quero ir andar no souk. Claro, não me deixaram ir andar no souk sozinho. Eu fui, pegaram uma van, me botaram dentro com 4 caras armados, super gente fina, e eles me escoltando enquanto eu estava passeando no souk de Saada de noite e encontrando os personagens mais de 1001 noites de fascinantes. E com um mínimo diálogo com alguns deles, essas fotos eu estou colocando no meu canal do Telegram também. Então, por favor, vão no meu canal do Telegram, Rock and Roll Geopolitics, onde vocês vão ver vários links, vão ver fotos, vão ver os nossos encontros fundamentais, incluindo o nosso encontro com Yahya Assari, que, desafiando um esquema de... na verdade, o esquema de segurança, na verdade, que ele coloca para todo mundo em torno da liderança militar. Ele próprio furou o esquema para vir aqui, nos encontrar, apertar nossas mãos, fez uma pequena intervenção de 4, 5 minutos, mais uma vez contando os motivos de por que Ansarallah está... Qual a estratégia de Ansarallah em relação ao genocídio e ao que Israel está perpetrando na Palestina e a resposta direta de Ansarallah. O que todos nós sabemos, mas mais uma vez ele reexplicitando tudo isso. Muito, muito importante. E isso durou mais ou menos, no mínimo, 40 minutos, ou seja, foi um risco de segurança enorme para ele. Bom, e no nosso caso, se o CENTCOM quisesse ter bombardeado o hotel, se eles tivessem inteligência local, que eles não têm, os americanos, eles podiam ter bombardeado o hotel com todo mundo dentro, sem dúvida nenhuma. Porque o Yahya Assari provavelmente é o alvo número 2 dos americanos. O alvo número 1 foi quem nós pensávamos que poderíamos encontrar em Saada. O líder de Ansarallah, Abdul Malik al-Houthi. Então, na noite anterior do dia que eu estou falando com vocês aqui, eles nos disseram, olha, espere como é que chama? Uma chamada na porta às 4 da manhã. Eu não ouvi. Outros dos meus colegas também não ouviram. Eu acordei às 6, desci, falei com eles, e agora, o que acontece? Nós vamos fazer um resto do programa, eu falei, mas não vai ter o encontro. Não, isso a gente já sabia antes, porque o risco de segurança do encontro como esse é absolutamente inimaginável e indescritível. Mas eles poderiam ter dito. Então, houve uma falha de comunicação entre vários deles, e entre o pessoal de Sana e o pessoal de Saada. Não são os mesmos que cuidam de segurança aqui na capital e no noroeste, lá longe, que é o Iêmen realmente profundo.
Não aconteceu, mas eles nos levaram, por exemplo, ao lugar do hospital de câncer bombardeado, que foi na segunda-feira, a gente estava lá na quarta. Nós visitamos um cemitério de mártires, inclusive de mártires jovens, e de uma história de um bombardeio horrível durante a época da coalizão liderada pela Arábia Saudita, onde eles bombardearam um ônibus cheio de crianças. Morreram todos, evidentemente, e a evidência, a prova de que isso tinha sido um bombardeio saudita. Eles diziam, não, eram líderes militares. Não, era um ônibus, literalmente um ônibus escolar. Era o telefone portátil de um dos garotos que foi encontrado embaixo dos escombros. Então, vendo tudo isso, e à noite no souk, eu vendo a população local, eu vendo o Iêmen real. O que o presidente Trump e eu diria, os patetas pegos nesse leak que não foi leak, nesse vazamento que não foi vazamento, deles estarem no Signal discutindo, vamos bombardear o Iêmen? Vamos sim, afinal a gente pode. Vamos bombardear para mandar uma mensagem. Eu os estou citando literalmente. E veja bem, estava o chefe do Pentágono, o assessor de segurança nacional e mais um imbecil que eu esqueci agora quem era. Uma tríade dos tops de Trump 2.0. E não foi um vazamento. Alguém de dentro vazou isso. E esse cara do The Atlantic, que é um lixo jornalístico, russófobo, iranófobo, sinófobo, global southófobo, eles odeiam tudo. Eles ter vazado? Não, isso alguém passou para ele e não se sabe quem foi. É uma história muito mal contada. Não só a história é mal contada dos patetas decidindo como bombardear o Iêmen usando uma app que tem backdoors no Signal. Todo mundo diz que o Signal não tem porta de entrada por trás. Claro que tem. O Signal é uma operação da CIA também. Então tem da CIA, tem o MI6 também. Então o MI6 pode ter vazado porque eles, dentro do diálogo, tem referências extremamente danosas à europeia. Eles tratam a europeia como lixo, que naturalmente, as lideranças políticas europeias hoje são um lixo absoluto. Então isso pode ter sido uma das razões se o vazamento veio via MI6. Bom, onde eu estava? Eu estava entre conhecer o Iêmen por dentro na capital com as lideranças políticas e diplomáticas e conhecer o Iêmen por dentro indo no Iêmen profundo e convivendo com o povo, com o pessoal que está tentando sobreviver a 10 anos de tudo que é jogado em cima deles, bloqueio, bombardeios, mísseis, bombas, demonização, tudo, e agora uma guerra de fato, dos americanos contra a Ansarallah e os Houthis. Depois de alguns dias, antes de falar com vocês, eu estou esperando o grande momento da sexta-feira, que é aquelas famosas marchas de 1 milhão de pessoas. Nessa sexta-feira eu vou estar no meio dessa marcha. Isso é um sonho profissional realizado e você está no olho do furacão, no meio do vulcão explodindo literalmente. Porque agora o Iêmen, para Trump 2.0, como está enfatizado, as novas guerras eternas, agora conduzidas por Trump 2.0, é uma resolução na Ucrânia, mas uma resolução à la americana, que não vai funcionar porque os russos já decodificaram todo o xadrez dos absurdos que os americanos querem impingir aos russos. E as guerras eternas no oeste da Ásia, que é a intensificação do genocídio e do projeto de ethnic cleansing, de exterminação étnica dos palestinos por Israel. A guerra que vai ser recontinuada contra Hezbollah no Líbano, Israel se expandindo, continuando anexando territórios e bombardeando na Síria e, evidentemente, o Iêmen que está na linha de frente, porque o Iêmen controla o Mar Vermelho. O Iêmen controla o Bab el-Mandeb.
O USS Truman já tomou mísseis iemenitas em cima e eles estão com medo. E o próximo porta-aviões que chegar, se vier para cá, o Carl Vinson, a mesma coisa, eles vão sair correndo no primeiro míssil que Ansarallah soltar em cima deles. E, sem falar, digamos, na cereja em cima desse bolo que se derrete, os iemenitas declararam e instauraram praticamente na prática um bloqueio aéreo do aeroporto Ben Gurion, como eles definem o dito aeroporto Ben Gurion em Israel. Então, toda essa reviravolta, esse caleidoscópio que eu tentei resumir para vocês, infelizmente em pouco tempo, na companhia do melhor café do mundo e na companhia dessa mini arquitetura iemenita, é que depois de alguns dias, a nossa ideia da força moral e da clareza moral e da retitude moral, espiritual e intelectual dos iemenitas é confirmada com contato direto com vários deles em diversos níveis, desde o pessoal do mercado até altos diplomatas e líderes políticos. Eles têm, é impressionante, é uma firmeza absoluta de saber exatamente o que eles estão fazendo. E eles não vão arredar pé. Ou seja, Trump 2.0 vai ter que destruir uma boa parte do Iêmen para, teoricamente, vencer. Não vai conseguir destruir e não vai nem teoricamente vencer. Essa guerra já está perdida desde o início. E não tem ninguém entre a atual liderança política americana capaz de entender isso, porque não tem ninguém para dar 5 minutos de explicação para eles de história do Iêmen, cultura do Iêmen, espírito de resistência, nada, absolutamente nada. Então, o que impera na cúpula da administração Trump é um buraco negro em relação ao Iêmen. E o fato de nosso pequeno grupo ter vindo para cá e ter sido recebido com essa generosidade absolutamente extraordinária e de, na verdade, nós termos furado o bloqueio, na prática, sem dúvida nenhuma, mesmo com a nossa impossibilidade de ter visto, por exemplo, o porto de Hodeida, mas o fato de que eles vieram conversar conosco, por exemplo, o ex-primeiro-ministro, o professor Bin Habtoor, ele veio para cá e ele, na verdade, nos concedeu uma audiência de mais de 2 horas. A gente ficou conversando e cada um de nós colocando nossas perguntas e extensas respostas do professor Bin Habtoor, que é um revolucionário velha guarda. Ele citou Mao, ele citou Xu Enlai, fechando, por enquanto, essa experiência iemenita que é intraduzível. E é muito emocionante. E eu espero que eu possa passar para vocês pelo menos um pouco da beleza externa e externa desse povo nobilíssimo. Muito obrigado, dissando a vocês todos. Inscrevam-se no canal. A semana que vem estamos de volta à Ásia e voltaremos a falar de novo das guerras eternas. Muito obrigado. Tchau, tchau.